Boa noite, estamos de volta. Deu um problema na conexão aí, eu não consegui visualizar o nome do Dr. Nivaldo Baldo, mas agora retornei aqui à live, vou adicionar ele quando aparecer aqui. Boa noite, Emerson de Souza. Agora vai, né? Obrigado pelo prestígio aí da sua amizade, da sua audiência, sempre prestigiando. Daqui a pouquinho o Dr. Nivaldo aparece aí, eu adiciono ele, convido, conecto e iniciamos a live. Peço desculpas a todos. Esses dias está complicado o Facebook, porque não é problema de áudio, é problema de conexão, né? Mas se eu soubesse que ia acontecer isso, eu já tinha adicionado ele no começo, né? Mas eu quis aguardar os amigos chegarem para poder dar mais audiência, né? Mas vamos aí compartilhando nos grupos aí, meus amigos, quem entrar aí para aumentar a audiência e as visualizações, né? Porque vai chegando, as pessoas vão recebendo e vai aparecendo. O Nivaldo Pereira chegou aí também. Muito obrigado, Nivaldo. Sempre nos prestigiando. O Rodrigo Moreira está aí também. Muito obrigado, Rodrigo. O doutor Nivaldo acho que chegou agora, hein? Agora vai, hein? Ainda não está aparecendo, doutor Nivaldo. O senhor já está me visualizando? Dá um ok aí, por favor. É só ter um pouquinho de paciência. Daqui uns minutinhos, tenho certeza que vai dar certo. Opa, está aqui, né? Tá ok, vamos ver. Agora sim, doutor Nivaldo. Vou adicioná-lo. Pessoal, fala do áudio indo, tá? Dá um ok aí, por favor. Opa, doutor Nivaldo, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Primeiramente, prazer, Praio. o prazer é todo meu. Antes de iniciar qualquer coisa, eu gostaria de saber se o senhor está me ouvindo. Ouvindo bem, sim. Ah, que bom. Bom, hoje é 16 de dezembro, né? Dezembro não, de abril, né? De 2021. Eu estou remetendo a data do Corinthians, para o campeão brasileiro pela primeira vez, então fixou. É 16 de abril de 2021, estou aqui em Adamantina, São Paulo, direto da Motiva Trânsito, cursos e treinamentos. Irei ter a honra e o prazer de receber aqui na nossa live pela primeira vez o fisioterapeuta Dr. Nivaldo Baldo, de Campinas, estado de São Paulo, grande profissional e um ser humano extraordinário. Pouco tempo nos conhecemos através do nosso amigo professor Lima, de Campinas, que nos apresentou, e de cara já me simpatizei, não só como ser humano que o senhor demonstra ser, como profissional que é renomado internacionalmente, né? Então, nós gostaríamos de falar um pouco também disso, mas o tema principal hoje, com o pessoal que está nos prestigiando, doutor Nivaldo, é um tema que eu pedi para o senhor na hora concordou, né? É a importância da ergonomia para o profissional do setor de transporte. O senhor sabe, já falei com o senhor, eu sou oriundo do transporte coletivo de passageiros, igual o meu pai também, que se aposentou nisso. Então, as dificuldades da época que eu trabalhei, que não tinha essa maravilha dessa tecnologia embarcada, eles falam que o posto de trabalho, hoje o nome chique é cockpit, com bancos, né, totalmente ergonomia bem gostosa, confortável, né? Isso não tinha naquela época, era bem pouco. E sofremos muito, eu falei agora, não sei se o senhor está acompanhando agora há pouco, eu falei que eu usava madeirinha, parafuso, escapava, era precário o negócio. Mas nós trabalhávamos 14 a 16 horas por dia. Diga-se de passagem que o Febraio aqui tinha 21, 22 anos, né? Então, era metade do peso de hoje, né? E da idade também. Então, nós aguentei muitos anos aí nessa labuta, mas com muito amor, muito carinho e com muita vontade, né? De vencer. E só que hoje eu fico feliz, apesar que toda regra é exceção, só tem tecnologia embarcada, ainda temos bastante uma frota aí de caminhões, de ônibus aí, antigos, né? E com essas dificuldades. E o conhecimento, por mais que o motorista fala que tenha, sempre é bom ouvir de um profissional como o senhor. Então, boa noite, muito obrigado e seja bem-vindo. A palavra do senhor. É um prazer estar com você, com seus ouvintes. Eu que me tornei um admirador da sua luta, da sua competência, da sua capacidade, e aprendo muito com vocês, com as lives. Tive o prazer do Liminha me apresentar, eu gostaria de agradecer, e tantas pessoas que o Aberta agora, ele está aí, viu? O eu Lima vi, está aí. Boa noite, Lima. ele está muito ativo agora.
Então, Sim. eu digo o seguinte: a evolução é monstruosa em todos os sentidos. Nós não estamos preparados para a evolução que está existindo em todos os sentidos técnicos, em termos de automóveis, em termos de locomoção. Eu não falo da teoria embarcada, eu falo da locomoção. O ir Ela e vir, invade né? mais, é porque a locomoção ela envolve todas as pessoas. O cockpit, o local onde a pessoa que dirige, que é o responsável pela locomoção dos veículos que nós encontramos hoje no mundo, varia conforme a competência e capacidade socioeconômica de cada país. Você vai na Índia, é uma catástrofe. Você vai na Suíça, é um show. Você vem no Brasil, você encontra de tudo. É um contraste, né? É um contraste, é um país continental. Você encontra coisas dos Estados Unidos e encontra coisa da África. Você vai na África, você vê ônibus montado com chassis com 6 números, como era antigamente. Então, o cockpit, o bem-estar daquele que transporta as pessoas ou transporta a carga, não importa, seja urbano ou não urbano, ele requer o quê? Técnica simples, segurança e alinhamento do corpo. Como é que pode se falar em ergonomia quando não se leva em consideração o país? Por exemplo, Austrália, média de altura 1,80. No Brasil, não tem essa altura. A ergonomia está ligada à altura, ao peso e ao tamanho das pernas, tamanho do tronco, tamanho dos braços. O biotipo daquele que vai nos levar ou transportar qualquer objeto que seja humano ou não humano. Então, a ergonomia está muito ligada ao país. A ergonomia brasileira é diferente da do Japão. Conheço bem a do Japão. É muito diferente, eles são menores e É, assim por diante. No alemão é diferente. O americano usa pouco ônibus, mas os caminhões são verdadeiras casas. Então, a ergonomia hoje precisa tomar cuidado porque é muito barato um assento de um veículo, mas quando começa a sofisticar o encaixe da coluna, não pode ter folga entre o quadril, porque qualquer tranco que se tem, você tem uma lesão na coluna, uma lesão medular. O cinto de segurança tem que ser, de possível, trançado no peito, no quadril, ou aquele de Fórmula 1, que seria o melhor. É impossível. Encosto de cabeça, que é obrigatório, porque se o encosto de cabeça você vai ter o sistema de chicote, pode ficar tetraplégico, o mínimo, e apoio dos braços. Começa pelo mínimo, isso é o mínimo. E a perna, o joelho, tem que ter a distância do assento. Eu não posso sentar e o meu pé não bater no chão. Eu não posso sentar e o assento ser tão curto que eu estou caindo. Eu não posso sentar e o assento ser tão longo que o meu pé, meu joelho não dobra. Essas exatamente. máximas são muito importantes para desmistificar. Às vezes me chamam em algumas empresas de automóvel para avaliar a ergonomia dos bancos de automóveis, que são requintados, mas são às vezes estúpidos por coisas que não convêm. Hoje o que está em moda, em foco, é a concha. É o encaixe da coluna para não ter trauma nos rins e não ter trauma na coluna. E o driver, ou aquele que leva esse veículo, manter a posição do cotovelo semifletido, com a coluna erecta, tudo ângulo reto, nada de ângulo curvo, nada de estar sentado como se fosse uma minhoca. É uma base Entendi. para você ter ideia. Só desculpa interrompendo, vou me remeter agora. Quando eu falei da primeira fase minha no transporte coletivo, e depois de alguns anos eu migrei para autoescolas, né? E na época eu ministrava cursos teóricos à noite, de dia também. Mas durante o dia eu ministrava cursos, aulas de ônibus, né? No caso, categoria B de carro, C de Nossa. ônibus, de caminhão, D de ônibus e E de carreta. Eu tinha a minha dificuldade era nos micro-ônibus da Volare.
aqueles engenheiros estão quando eles projetam aquele banco, doutor Nivaldo, eu não consegui entender. Eu gostaria que o senhor abordasse isso. E porque ali é só o japonesinho que dava aula no ônibus, conseguia. Porque o senhor acabou de falar, a estatura média dos japoneses, né, são menores. Já o alemão é alto, grande. Então, quer dizer, a gente sentiu uma dificuldade tremenda ali para conseguir ficar várias horas ali ministrando aula naqueles micro-ônibus, né? Então não era projetado para o Febraio aquilo lá, de jeito nenhum. Não, e outra coisa, Então, você chegava a frear o carro, você caía do banco, de tanto que escorregava. Mas sim, o mais também. importante eu tive uma caminhonete e quando eu fazia a curva eu tinha que segurar para não cair, mesmo com o cinto de segurança. E era uma caminhonete cara. Então, essas loucuras que nós vemos da engenharia precisam ser combatidas com pessoas como você, competentes, capacitadas e com experiência. Eu posso ter um conhecimento técnico, mecânico, matemático, mas não tenho o acompanhamento aconchegante do corpo. O que é um cockpit? O que é um assento de um veículo? Ele é quando você se sente bem, sem estresse, Confortável, né? com as Conforto, nádegas alinhamento ereto, né? Ereto, ereto. ereto. A coluna cervical tem que ficar ereta Isso. e 90 graus aqui o espaço, né? Para E poder se locomover com a forma. ter folga no joelho embaixo. O É, problema é a perna. é. Ó, essa cadeira que eu estou sentado, que eu comprei no ano passado, tá? Aqui para o escritório, é uma cadeira relativamente cara, se for analisar, né? Quase R$ 2.000, mas ela é macia, mas a altura dela é baixa. Eu estou na última regulagem. Então eu fico com a perna encolhida. Isso faz mal. Outro erro, Sebrae, é dirigir com a perna quando não tem um stop para dobrar a perna. Então a pessoa dobra a perna e o joelho fica dobrado mais de 90 graus, dá uma síndrome Isso mesmo. dolorosa no joelho. E também qualquer batidinha, ele bate o joelho no painel ou em algum obstáculo, algum objeto que tiver. Então, todos os veículos não podem ter nada na frente do joelho, porque Sim, causa trauma de painel, acaba com o é. joelho. Ele Exatamente. É o que uma acontece batidinha naqueles hoje, micro-ônibus. Os Anvolar, aqueles micro-ônibus das autoescolas. É isso daí. é uma Os batidinha hoje, amigos. Ah, é os uma amigos batidinha instrutores. amanhã e você fica com um trauma É, chamado trauma de painel. A pessoa não consegue nem andar mais. E não adianta exatamente. operar, faz fisioterapia, não melhora, porque o posicionamento e o constante trauma de painel leva uma dor crônica na rótula e no tendão da rótula. Então ele tem que dirigir no máximo com o joelho a 90 graus, não com Sim. 120. Tô Essa é uma bem. dica muito importante, Ó, principalmente em essa viagem. live tá bombando. A gente vai ter muito tempo para abordar. Se o senhor me permitir, me desculpa, é só rapidamente uma interrupção para ler os comentários Pois não. prestigiar, claro, os nossos amigos. Chegando aqui na nossa live, aqui, o nosso grande amigo, irmão, especialista em trânsito de Vitória, Espírito Santo, Josimar Amaral. No Grande momento ele está no Sul, grande amigo, no momento ele está ministrando os cursos para os agentes de trânsito com o seu amigo e sócio, e nosso amigo também, o Coronel Ordeli Saavedra, lá do Rio Grande do Sul. Forte abraço, Josimar. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Sempre muito solista, participativo e muito amigo. E nos ajuda muito aqui na Motiva Trânsito. Obrigado, Josimar. Professor Lima também, transmitiu um forte abraço. O professor Nivaldo, aí, o seu xará, do Grupo Sambaíba, ele é instrutor de treinamento. Grande amigo, ele está fazendo uns comentários aqui. Eu gostaria de ler, né? O Eduardo Andrade, o Irineu Barbosa está dizendo que é um grande amigo da Zona Sul da capital, foi motorista de ônibus por muitos anos, na minha época, e também foi instrutor de treinamento. O Irineu está dizendo, trauma de painel muito interessante. Tem o Márcio Paixão também está aí, muito obrigado. O Nivaldo Pereira está dizendo ônibus urbano, ele está dizendo 90% dos ônibus. O senhor consegue ler? O cinto de segurança, que está branco, não consigo visualizar, que a letrinha Também é pequena e consigo. branca. Está aqui, o Nivaldo Pereira está dizendo 90% dos motoristas de ônibus. Aí está para 90% cinto de segurança, errado, peso, preso com elástico. Ele está dizendo dobrado, amarrado. Eu entendi o que ele está dizendo.
aqueles motoristas que fazem gambiarra com o cinto para ficar desculpa lá, aquela palhaçada, né? E vamos lá, Paulo Moura, grande amigo de Marília, é instrutor, é advogado, examinador, um grande conhecedor de trânsito, um amigo meu. Forte abraço, Paulo Moreira. Mário Sérgio Machado, está assistindo. O Jordão, que é um motorista rodoviário, grande amigo aí, profissional do rodoviário. Regiane Martins Costa, muito obrigado, Regiane. Adriana, é instrutora, Adriana Billiam, é do Rio Grande do Sul, uma grande amiga. Alexandre Penca, Nivaldo Pereira, Luiz Fernando Alves de Lima. O senhor não conhece esse cara, eu tenho certeza, que é o nosso amigo Lima. O Nivaldo Pereira está mencionando aqui, Tecnologia Raiz Febraio. Ele está brincando comigo, eu sou do antigo, eu sou Matusalém, né? Adriano Maciel, Rodrigo Moreira, outro profissional do setor do transporte. Ele está dizendo que o áudio está falhando. O áudio está bom para vocês? Comenta aí, tá, gente? Para O mim Lima está está ótimo. dizendo boa noite a todos. O Emerson de Souza. O Nivaldo Baldo está aí, está aqui que o senhor comentou. Beleza. Então, os amigos que quiserem fazer comentários aí, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra novamente para o doutor Nivaldo. Doutor Nivaldo, o que mais, se o senhor me permitir essa pergunta, quando o senhor teve experiência com um profissional de transporte, em que momento, em qual situação, em qual ano, quando foi, recente ou faz tempo, que o senhor, qual é o maior índice de reclamações do motorista que o senhor já teve contato assim direto? Geralmente urbano. Geralmente é um Urbano? motorista urbano, ele tem Sim. realmente maiores dificuldades técnicas, econômicas, socioadaptativas. E aí tem o problema do peso corporal, o problema da segurança, o excesso de contato com o público, a falta de segurança realmente física, né? Então varia de país para país. Eu vejo que hoje melhorou muito, muito, mas tende a melhorar bastante. O que é adaptar os motoristas, o tamanho deles com o assento deles. É a coisa mais simples do mundo. É o maior E problema que sempre existiu, né? Na década de como o 80, assento 90. ele é móvel e ele tem que ter inclinação. Hoje é fácil. O encosto é Hoje móvel. tá. Aquela época não tinha regulagem de banco. A Não senhora tinha. sabia? Não Não tinha. tinha. Lógico, eu lembro. Então você tem a regulagem, é só ter boa vontade de regular, não colocar nada de madeira, nada de almofada que escorrega. Eu fiz Perigosíssimo. muito isso. Eu Mas fiz muito. Tem né? conhecimento, mas não tinha Não, conhecimento naquela época. Era dava, precário, não não tinha tinha informação. regulagem. É. Então, qual é o problema hoje? É adaptação, colocar almofadas, coisas desse gênero, pode atrapalhar muito a segurança do motorista. Mas vejo hoje que vocês evoluíram muito, 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 muito. Também uma coisa que ninguém fala: o peso corporal, a circulação das pernas, o tipo de meia, não pode usar meia em garrote, meia que deixa aquele gargalo. A pessoa não está urinando bem, a perna incha. É pior que o assento. Então, tem coisas muito importantes. Não dirigir muito tempo com a bexiga cheia. Qualquer trauma pode causar danos na bexiga. Não comer excessivamente quando estiver trabalhando. E são regras muito simples no mundo inteiro. Então, um assento bom, um cockpit bem feito, que não é cockpit, é assento, porque o cockpit realmente é uma nave espacial. Ele tem que ter rapidez de movimento, ele tem que ter movimentação e adaptação com a distância do volante e da testa, da fronte. Ele tem que ver o quê? Se as pernas não estão inchando. Isso que é importante. Uma perna inchada hoje, o que acontece? Ele perde 30% da rapidez dos reflexos de movimento da perna. Então, não deve Tá pensar ouvindo, só. pessoal? Quem não tem esse conhecimento, anota aí. O profissional, e se tiver com a perna inchada, ele vai perder 30% do reflexo do movimento na emergência, na hora de precisar frear, né? No momento de precisão, ele não vai ter essa reação necessária no momento correto, né? É isso? Tem que estar sempre olhando a perna se não está inchado,
está urinando bem, se não tem cálculo renal, para depois pensar em outras coisas. São mais importantes. E não adianta ficar tomando 4 litros d'água, isso é tudo bobagem. Ó, tem um amigo que falou uma coisa bem interessante aqui, ó. Que eu sempre falei isso para os treinandos, para os amigos profissionais. Evitar colocar documento no bolso traseiro. Carteiras, porque ele prende o ciático. Carteira se coloca no bolso aqui, ou você, melhor ainda, você deve colocar numa bolsa, na sua pasta e guardar do lado, né, no lugar seguro, onde é para isso, né? No ônibus tem o local aqui do lado. E eu nunca tive esse hábito. Meu pai também me ensinou isso daí. Foi meu pai que me transmitiu esse conhecimento que eu ignorei no início, mas eu percebi. No bolso, porque atrapalha a coluna, né? Você. Não, ele comprime o nervo ciático. O ciático, exatamente. Ele passa bem em cima do músculo piriforme e do nervo ciático. Então dá uma dor, às vezes, que a pessoa acha que vai ficar aleijada. Ela não entende, né? Por que é isso? Não pode... Além de, a parte humana, a parte coluna, tudo o senhor falou com precisão. Mas deixamos de esquecer também que o documento, o suor, cola, aí você descola a CNH, os documentos, perde a validade. Então também tem esse lado, também tem, por 2 motivos principais. Primeiro é a coluna, é o ciático, e depois o seu documento, sua CNH, CPF, RG, enfim, vai, devido ao calor, o suor, né? Eu falo dos carros antigos, hoje eu sei que tem ar-condicionado, mas mesmo assim não é recomendável. E outra coisa, tem que sentar em cima sobre as coxas e sobre o glúteo. Não adianta sentar torto, mais numa postura, perna, mais outra. Não, tem que distribuir bem o peso dos 2 glúteos e das 2 coxas, sentar com a coxa e com o glúteo. Tem pessoas que dirigem inclinado e não percebem, então tem que estar reto, bem alinhado. Caso contrário, depois de 1 ano, começa a ter dores, aí vai para lá, faz tratamento, não sabe nem por quê. O doutor Nivaldo, é importante dizer que a gente está fazendo essa live, é claro que o público-alvo nosso, o meu aqui, é o profissional do transporte, tanto o caminhoneiro como o motorista de ônibus e instrutores, trânsito e transporte. Porém, amigas e amigos que não são da área, mas elas são habilitadas a dirigir seu carro particular, seu automóvel, entendam o seguinte, não só no seu automóvel, no ônibus, no caminhão, no sofá, que é um veneno, sofá de sala, cadeira, a postura, a forma errada de sentar, que já se inicia dali, desencadeia as dores e os problemas de coluna, de ciático. Não é isso, doutor? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. A deformidade, né, postural, que a gente chama hoje, ainda mais pelo uso do celular, e nós partimos por um excesso de liberdade, que é até um pouco de licenciosidade. Então, as crianças, os jovens, não têm mais uma postura retilínea, adequada, respeitosa para com eles mesmos e para com as outras pessoas. Além de ser muito danoso para o corpo, inclusive para o funcionamento do intestino, porque você passar 10 horas sentado com o intestino dobrado, não é para qualquer um. Não é por isso que a aviação, você tem o quê? O rodízio. Na rodovia você tem o rodízio. Nos ônibus urbanos, rodízio. Os Uber, não. Mas o que acontece? Você come, você tem pessoas que têm um intestino maior, nem todo intestino é igual para todo mundo. Há diferenças chamadas normais. Quando você empanturra esse intestino e vai dirigir, é muito ruim, é muito perigoso. E também causa dores, distensão abdominal, muitos gases, muita dificuldade digestiva. Precisa pensar muito nisso daí. Fundamental a postura mais erecta, 90 graus, com a perna bem apoiada, que vai ajudar a digestão e vai ajudar o bolo fecal, as fezes se alinharem para serem expelidas. Caso contrário, você não obstrui. Muitos têm problemas de funcionamento de intestino e não é pelo assento, é pelo tipo de alimento que come e não é ideal isso ou aquilo. É pelo posicionamento do corpo que também causa uma constipação intestinal.
Muito bem. Doutor Nivaldo, vamos continuar. Eu só dou essas paradinhas, até eu gostaria de não parar, mas eu tenho que ler aqui os comentários para Lógico, ficar uma live interessante, não lógico, uma live engessada. E eu sei que o senhor também é informal, lógico, o fica senhor, tranquilo. o Nivaldo, o seu xará, está dizendo assim, ó, é comum ver motorista, essa parte que eu consigo ler que está clara. Ó. Joga um pouquinho o seu rosto para cá, talvez eu consiga ler, para o lado de... Isso. Motorista, isso. Ver o motorista que não apoia o calcanhar assoalho ao pisar nos pedais. Levanta muito o banco e ficam as pernas, né? Isso mesmo. O que o Nivaldo está falando é super. Recomendo todos os instrutores ter essa postura de falar, de orientar o profissional. Isso daí desde o autoescola, a primeira habilitação na categoria B. Quando na primeira aula eu vou fazer aula de painel e explicar como dirige. Geralmente, quando o aluno nunca dirigiu, para te dar uma volta na cidade. Então, eu fico mostrando primeira e segunda marcha, ali no começo, no início. Então, eu falo, olha bem como está a posição dos pedais, dos meus pés no pedal. Eu falei, se você levantar os pés, você não vai aguentar de dor na batata da perna, desculpa o termo comum que a gente usa, né? Panturrilha, né? É isso? Isso. Então, falei, além de danificar, prejudicar a sua saúde física, né, é danoso, você não tem segurança e estabilidade com os pedais. Os pedais têm que trabalhar, o calcanhar tem que estar apoiado. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade porque o pé é menor, né? Quem tem estatura menor. Mas eu falei, você tem que treinar isso daí, essa habilidade, para que você acostume e aprenda de forma correta. Infelizmente, lamentavelmente, tem colegas instrutores que não passa isso, né? Tipo, que se dane, né? Ou não tem conhecimento para transmitir isso. Eu não estou querendo fazer nenhuma crítica, nem pejorativa, nem nada, mas a gente vê, acompanha por aí. E como tem profissionais, amigos meus, que eu sei que o profissional ali, o aluno que entrar naquela autoescola, vai ter uma aula de alta performance com um profissional que é dedicado, que tem amor à profissão, que vai transmitir e que aquele aluno vai sair de lá não condicionado a passar no exame. Vai sair da autoescola conhecendo o que é dirigir, sabendo na prática, aplicar isso, Outra essas coisa, técnicas. você Então, isso é você importante. tem que entender que é necessário um sapato adequado. Não pode dirigir de Calçado, crocs. exatamente. O Não. sapato ideal é sapato ou de amarrar, com salto duro. Não pode ser sapatênis. Sapatênis é o que mais causa acidente nos pedais. Em Sim. certos países da Europa, eles aconselham a não usar sapatênis. E tênis que tem uma textura alterada. Então, o que é para o motorista, para a pessoa que leva, o transmite, o transporta, seja o que for, seja ele profissional ou amador, o importante é um sapato estilo sapato. Firme. Sapato Sapato. firme, sem sobra, sem ficar mole, solto demais, sem aqueles tipo mocassim sem salto, sem nada, que parece Eu só sei. couro. Esse é o perigo. Isso aí é muito perigoso e não É tem igual certeza. a mulher com salto, né? Salto dos 15 lá. Não é permitido. A, É, a, a, a minha prima, que já se aposentou no banco, em São Paulo, ela sempre falava, que lembrava, né? Que ela sempre ia com o calçado fechado do trabalho e levava o salto alto dela na sacolinha, na bolsa, na sacola. Quando ela chegava no banco, lá nos bastidores lá, ela tirava o salto. Eu deixava no carro, ela deixava no carro, lá no estacionamento do banco, ela colocava o salto alto. Eu falei, poxa, parabéns, gostei dessa atitude, tá vendo? E todas as amigas, gerentes, seguir seu ritmo, ela falou, não, porque eu observo que é perigoso, não tem a mesma estabilidade, a mesma rapidez numa emergência, não vai ter firmeza, não vai ter escorrega, segurança. É escorrega escorregadio. muito e cada fábrica tem um tipo de apoio. E o apoio foi feito, foi desenhado pelos engenheiros durante todos esses anos para pessoas que usam salto adequado, não salto alto, salto de um sapato normal. Entendeu? Então, isso é Sim, uma dica muito boa. E o mais importante, que eu sempre alerto, é que não pode ter obstáculo na frente do joelho. O sim. painel
é Você está traidor. enfatizando muito isso, né, doutor? Você está enfatizando, eu estou gostando. Pessoal, joelho, presta atenção. Joelho, porque além dele ficar dobrado horas e horas, 90 graus, que é uma posição chamada dolorosa, a melhor posição são 30 graus, ele fica 90, ou tem pessoas que estão dirigindo com 120, dobra uma perna e fica só com o pé ali, e o joelho esquerdo fica dobrado em 120 graus. Ele vai ter muita dor no joelho e um desgaste na rótula, chamado patela. E não adianta querer operar porque é um desgaste funcional. E fica batendo cabeça, achando que é isso, que é aquilo. Então, vou tomar muito cuidado com a flexão exagerada do joelho, o uso do sapato, o posicionamento das pernas deve ser um pouco abertas, não totalmente abertas e nem cruzadas, deve ser alinhadas no mesmo padrão dos ombros. O joelho tem que estar alinhado no mesmo alinhamento dos ombros, direito e esquerdo, ombro esquerdo, joelho direito, o ombro direito. Isso aí resolve qualquer problema para o motorista, seja ele urbano ou não. Interrompendo rapidamente, o que o senhor está dizendo é o seguinte: o conhecimento, a importância do conhecimento é isso. Você aplicar na prática, você vai evitar muitas lesões e muitos problemas futuros, né? É isso? E o bem-estar. Você E o vai ter bem-estar, o conforto, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E você vai trabalhar, por exemplo, muito mais anos sem ter dores no joelho, sem ter a dor. É muito comum quem dirige muito tempo com uma perna dobrada demais, ocorre um cisto atrás do joelho chamado cisto de Baker, por causa de pressão exagerada. E é uma dor, um inchaço que dá atrás, e não tem um tratamento assim tão eficaz rápido. Tem algumas pessoas que operam e são até aposentadas precocemente. Então, eu faço aquela cartilha. É muito melhor evitar para ter uma vida sadia do que depois remediar para ficar se queixando e ficando tratando sem ter a cura. Sem dúvida. Interrompendo mais um pouquinho, nosso amigo do canal Infobus, do Rio de Janeiro, nosso grande amigo Fábio Freitas está aí. Grande eu peço Fábio. a todos os amigos, forte abraço. Ele tá transmitindo um forte abraço para você, com o maior carinho e respeito. E o Fábio, ele tem um canal no YouTube, Infobus. Quem não se inscreveu no canal do Fábio, Infobus, e se inscreva, que tem muito conteúdo relevante ali, um material ali muito bom que ele desenvolve. Esse é um profissional guerreiro aí. Então, somos parceiros aí, o Fábio Freitas, do Rio de Janeiro, do canal do YouTube Infobus. E sabe quem chegou aí também? O nosso grande amigo JP de Curitiba, grande mestre dos assuntos viários aí. É um grande amigo querido. Bela Curitiba. Um abraço para eles. Predo, forte abraço. Queremos você aqui, como diz o Danilo Gentili, queremos você aqui fazer uma live bem bacana. Vamos marcar a agenda aí. E tem o nosso amigo Valquimar, né, do SESC Senat, lá de São Paulo, um grande profissional, foi da CMTC, motorista, é um grande profissional, um grande ser humano. Ele não só foi motorista, como hoje, há alguns anos, já é instrutor, né, de treinamento, instrutor de trânsito, curso especializado, é um grande especialista em trânsito, Valquimar, né? Um grande Domingo amigo. Eu vou estar com o Fábio, vai ser um prazer. O Fábio vai ser quando? É domingo, né? Domingo. Domingo, vai ser uma live de gente grande, hein? Domingo vai ser você, o Lima, né? Ele. Pessoal, recomendo, assista. Que horário que vai ser? Eu acho que Domingo. Ô, Fábio, sabe por que eu não estou lendo o que você escreveu? Porque tá aqui, não estou conseguindo visualizar aqui direito. Aqui, isso. Faz novamente, doutor, e volta lá. Aí eu consigo ler. 8 horas, Fábio. Às 8 horas da noite? 18, às 6 horas. Às 6 horas da tarde. Domingo, às 16 horas, no canal Infobus. Vai estar lá Fábio Freitas, conversando com o doutor Nivaldo, Baldo, e quem mais vai estar lá? O Lima? Ou só vai ser vocês dois? Ele não fala aqui, mas tudo bem. Ó, o Nivaldo Pereira está dizendo assim, apoiar o calcanhar ajuda... Você consegue ler o que o Nivaldo está dizendo aqui? Ajuda a intensidade da frenagem do controle de embreagem, ele está dizendo?
O que o Nivaldo está dizendo, o Nivaldo Balda, é isso, né? Olha, apoiar O a Pereira. rapidez de você frear está na sua capacidade física locomotora. Se você está com o pé muito para trás, dobrado, você fica mais lento para frear. Você tem que estar com o joelho a 30 graus. Então você tem mais rapidez de percurso, o percurso é menor. Então você é O, assertivo. Agora, se você tiver com ele apoiado ou esticado demais, ou fletido demais, você vai ter uma perda, um delay maior. Então, entendi. o posicionamento é um posicionamento intermediário entre 90 graus e 30 graus. Ele pode estar no solo, realmente, mas a rapidez é quando você ergue a coxa e faz o movimento. É muito rápido. Então, está na atenção e uma perna seca, uma perna sem edema, sem derrame. Isso que é importante. Senão te torna lento. E um Entendi. sapato adequado, com uma sola realmente adequada. Exatamente. Inclusive, empresa de ônibus é proibido, pelo menos na minha época, não falo no urbano, nem no rodoviário, não pode trabalhar, é proibido o operador, o motorista, o condutor de tênis. Na época nem estava ainda na moda sapatênis, Sabe porque é por quê? calçado fechado. Varia muito o solado do tênis. Cada um é um. Sim, Tem tênis que é bom, mas tem que ter um salto, porque senão causa muito cansaço. E sim, reitero, o importante é o local onde o motorista está tenha espaço para o joelho dele se movimentar. exatamente. Eu tenho visto carros, ônibus urbanos que deixam muito a desejar. Estão É. inovando em E como? tecnologia, inovando isso, aquilo, É, mas o exatamente. painel é uma Esquece, né? atrocidade de aproximação com o joelho. E isso chega a invalidar o motorista. Qualquer Exatamente. batida, não precisa ser muito grande, não. Outro dia o Lima postou aqui em Campinas a morte de um motorista que bateu na traseira de um caminhão, aqui na rodovia da Unicamp. Uma coisa simples, É, faleceu, porque a proteção do arcabouço desse ônibus urbano não oferecia proteção ao motorista, oferecia beleza. Aquele retrovisor que parecia um chuveiro, sabe? Tudo bonito, tudo de plástico. Uma batidinha, o que aconteceu? Faleceu no local, esmagado. é lamentável. Eles Aqui eu não esquecem tenho muito. visto, eu tenho pedido para vocês que são expert nisso, testes dos ônibus. Eu não tenho visto. Teste de choque em parede, como eu vejo na Suíça, na Suécia, na Alemanha, que eu recebo. Sabe os testes de ônibus de choque? Sim. Eu não tenho visto, nem em uma live eu tenho recebido. Interessante, deve ter no Brasil, eu não É, tenho visto. como tem na Alemanha, como tem na Suécia, na Volvo, Como tem nos Scania, né? carros, né? Como a gente É, vê. é, Mas é. deve ter, mas eu não consigo visualizar. E esse acidente que o Liminha colocou me chamou muito a atenção. Uma coisa tão simples, uma batida que não foi catastrófica, não estava em alta velocidade. Foi um afundamento, esmagou o motorista. Doutor Nivaldo, vamos ser realistas. Aqui no Brasil eles não pensam no motorista. É o último, o motorista no ônibus, no caminhão. E o instrutor de trânsito, que vai ministrar aulas nos micro-ônibus, nas autoescolas, eles não pensam na projeção para o instrutor, banco inadequado, sem regulagem, apertado, que você falou, aquele plástico do painel em direção ao joelho. É totalmente, né, inoperante, desconfortável, desfavorável ao profissional. Rapidamente, o Josimar Amaral, ele está aí elogiando o senhor, dizendo que é uma pessoa, um grande amigo, ele está aí mencionando, aí, fazendo grandes deferências ao senhor, e com razão, né, merecido. Eu gostaria de enfatizar a live de amanhã e de domingo. Amanhã, no canal Infobus, o nosso amigo Fábio Freitas vai receber
os nossos grandes amigos especialistas de trânsito, Josimar Amaral e Coronel Ordeli, para falar do exame toxicológico. Então, amanhã, pessoal, no canal do Infobus, do Fábio Freitas, Josimar Amaral e Ordeli Saavedra, os grandes mestres do trânsito aí, irão discorrer aí referente ao toxicológico, que é um tema tão polêmico atualmente, né? E eles vão tirar dúvidas dos amigos profissionais aí, com o maior respeito, sempre com conhecimento e com a forma didática de transmitir para os amigos, como o Josimar tem e o Coronel Ordeli. Então não percam amanhã no canal Infobus do Fábio Freitas no YouTube. Eu vou estar prestigiando e vou compartilhar essa live. E outra coisa, domingo, às 18 horas, 6 horas da tarde, o Fábio Freitas no canal Infobus vai receber o doutor Nivaldo Baldo, que está aqui, com o Lima e o radialista lá, o amigo nosso, o Santana, né? O grande Santana. O Santana, grande profissional que vocês tiveram lá, né? Então é isso. Essa do doping eu quero assistir porque eu tenho muitas dúvidas, viu? Muitas dúvidas, eu tenho lido, tenho acompanhado aqui os laboratórios de toxicologia aqui em Campinas e está muita dúvida nessa legislação para nós que nós não entendemos direito. Nós, que digo eu, nós aqui. Mas é todo mundo, viu, doutor? O senhor está com dúvida, desculpa interromper. Eu também tenho algumas dúvidas, estou recebendo várias mensagens aqui. Eu só pedi uma coisa para os profissionais. Mantenha calma, aguarde uns dias. Quem sabe o CONTRAN vai fazer um posicionamento, porque não está complicado, né? Se bem que eu entendi, mas muita gente não entendeu. Quer dizer, eu acho que eu entendi, né? Minha sogra está aqui, dona Lenice Mejolaro. Muito obrigado, forte abraço, um beijão no seu coração. O Fábio está dizendo assim, obrigado, irmãos Eduardo Febrai. Imagina, Fábio, tem que agradecer. A chave das portas fica muito próxima ao joelho. Ele está dizendo, né? Verdade, eu entendi. É uma grande lesão que dá, às vezes, uma pequena batida, a chave entra no tendão patelar. Nossa, fica um problema crônico, não é tão grave, mas a pessoa sofre anos por causa disso daí. Muito bem colocado por ele. A chave jamais deveria ficar perto do joelho. Jamais. Quem sabe essa live vai chegar no ouvido, né, na visualização dos engenheiros responsáveis. Eles precisam abrir para as pessoas que convivem com os problemas. Porque quando eu sempre falei isso. Tão grande como essas, com tanto poder, é tão fácil de resolver. Mas há um bloqueio muito grande de se fazer as coisas não ouvindo as pessoas que vão usar. Parece tradição isso, né? Parece tradição isso, né? No Brasil, né? Os motoristas profissionais. Vai lá, escala 10 motoristas de cada empresa, pessoas que têm um currículo, assim, que são pessoas que têm experiência e têm uma boa conduta na empresa, pessoas sérias, de confiança, né? Não que nos outros não são, mas vão escolher 2, 3 motoristas ali e para dar seu aval, conversar com o engenheiro, tete a tete, marcar uma reunião, enfim, expor o problema do dia a dia e eles anotando, né? Quer dizer, isso daí com certeza seria solucionado e teríamos novidades aí. Porque é que o senhor falou, estudaram para isso, porém não tem o péssimo hábito de não ouvir o profissional que trabalha 8, 10 horas por dia. Desconhece algumas necessidades de quem fica sentado ali horas e horas, meses e meses, anos e anos. Então não adianta. É que nem fazer faca. Faz faca para quem não cozinha bem, não corta, não adianta fazer a faca. Você vai no mercado, tem 800 tipos, só serve uma. O que acontece nesses transportes, principalmente no urbano, há uma variedade muito grande de estilo e de espaço dentro do local onde vai o motorista e o acompanhante. Se você vê, é um perigo. Eu tenho muitos casos de acidentes aqui, pequenos acidentes, mas que dão trabalho. Por exemplo, bater o carro freando, as lesões que dão no joelho, no quadril, muitas lesões. Então, precisa ter um sistema de amortecimento dos pedais, já existe nos ônibus interestaduais, ônibus, né, de um preço bem mais alto,
Eu fui ver um ônibus hoje, por causa da nossa live, de uma igreja do pastor Josimar aqui. Acho que só tem 2 no Brasil. É uma coisa maravilhosa. É. Foi estudado, eu ajudei. É uma coisa linda, é um palco, a segurança. Então, uma coisa dirigida, específica. Então, essas empresas elas vão ter que começar a assistir as lives, colocar as pessoas para ouvirem as lives que vocês fazem, anotar o que é falado, para poder ter um avanço, não só pela competência que eles têm, mas pelo ouvido que precisam ter. Falta, na minha opinião, minha humilde opinião, falta humildade e iniciativa, né? E sensibilidade de ter essa percepção de entender que é lá no pátio, lá no motorista, que vai vir. É igual aquele comercial de creme dental dos anos 70, 80, lembra? Que ninguém tinha ideia, e a moça do cafezinho que deu a ideia do diâmetro, né, diminuir. Você lembra dessa história, né? Essa é bem batida até. Mas Então, então, quer dizer, o ônibus... quem deu a ideia não foi os caras que têm doutorado, mestrado, não desmerecer nada disso, mas foi aquela moça simples do cafezinho, que ela é o povo, ela é a marca, né? Como dizia o Chico Anísio, grande mestre do humor, ele falava, existe o humor bom e o humor ruim. E eu faço humor para a classe B, C, D e E. Quer dizer, se a empregada do meu amigo está gostando, porque está bom. Então, quer dizer, tem que ouvir. Eu estou fazendo essa analogia para entender que tem que ouvir o motorista. E outra, é uma oportunidade tão boa, né? Quando está tendo treinamento na empresa, né? De descer um diretor lá, acompanhar um treinamento. Você vê tão pouco isso, né? O diretor, o engenheiro. Um teste muito comum é você colocar uma pessoa sentada no micro-ônibus, onde você quiser, e fazer ele rotação do corpo e sair e ver quantos segundos ele demora para sair dentro do carro, do veículo. Faz esse teste. Ninguém Olha, faz no Brasil. não dá para mostrar nesse momento aqui, mas o senhor enviou um vídeo para mim de um senhor de idade acima do peso, acho que é dos Estados Unidos, Europa, Eu vi. uma Lamborghini. Lamborghini, eu vi. Foi o senhor que enviou para mim. E o cidadão ali não conseguia desembarcar, descer do veículo. Ele desceu rindo, achando engraçado e patético até, ele descendo de 4 cata-cavaco, né? Esse teste tem que ser feito em todos os veículos. O motorista senta, fala já, e vê quantos segundos ele sai do carro e bate a porta. Sim. Sem se enroscar e ver a dificuldade que tem. Esse é o primeiro teste que a gente tem que fazer. Primeiro, ver a viabilidade anatômica do carro. Segundo, a disponibilidade física do motorista. E isso é muito importante. Sem dúvida. Então, são coisas muito simples que o motorista tem que se manter em forma. Em forma que eu digo Sem dúvida. Agilidade de cintura. O motorista, por exemplo, com cintura de 150 centímetros, com uma tendência a ter diabetes, ele vai ter muito mais dificuldade com esses cockpit, com esses assentos que tem, com dificuldades, com os painéis tão espremidos. E nós temos hoje uma classe também sofredora, de Uber. Cada carro é um carro. Cada coisa que você vê que você não acredita. Então, o transporte urbano, ele está assim, muito democrático, muito bom, porém ele é cheio de risco. Sim, muito cheio de risco. Bom, tem alguma pergunta que o Irineu está dizendo o seguinte, principalmente, é que eu não consigo ler o resto. Eu fico aí, isso. Principalmente pessoas como eu, que tem 1,80 m, 5, muitas vezes, dessa forma mesmo, inevitável. Ele está dizendo o seguinte, né? Pessoas à altura de 1,80 m para cima e um peso de 90, 110 quilos, né? Tem uma maior dificuldade. O Nivaldo está dizendo, Irineu, tem isso, amigo, 0,500, 4 portas. Arley Oliveira está chegando aí, o Arley, muito obrigado. 100% dos bancos de ônibus urbano para motoristas não foram pensados para a segurança do condutor e, infelizmente, provavelmente por questões de custo. O Nivaldo, o seu xará, está dizendo isso aí, da Samaíba. É verdade, Nivaldo. Concordo,
Tambaíba. Eles visam o custo, né? Os empresários visam. Você sabe que O Fábio está dizendo, ó, acredito eu que vejo que esses não é itens só custo. podem Eu não vejo que é só deixar custo. É ignorar o fato. ignorar o fato. Talvez seja Ignorar o isso também. fato. Não é só o custo. Às vezes o cara coloca uma coisa, um curvim, faz uma coisa a mais, um plástico a mais, que custou o dobro. É ignorar a necessidade daquele que vai usar. A palavra já vem, a origem. Ignorância, né? Ignorância vem de ignorar, né? Um fato Lógico que tão o fator evidente. econômico, o Nivaldo falou muito bem, o fator econômico motiva grandes desgraças e grandes vitórias. Mas eu vejo que às vezes gasta com tanto injetar painel, injetar plástico dentro, fazer tanta coisa que, no fim, não vê o que o motorista precisa. Não. Principalmente apoio de cotovelos. Exatamente. Reguláveis. É de suma Fundamental para a importância, doutor. segurança, para É não ter lesão fundamental. na medula, principalmente isso daí. Mas eu vejo que é muito fácil e muito barato. Não E é vocês, esse fim com do essa mundo, né? luta que vocês estão tendo, vão chegar lá. Eu também fico pensando como que é a estrutura desses ônibus urbanos, o arcabouço deles, os canos de aço, como é que são feitos os testes. Isso é uma coisa que me preocupa. É uma boa E o levantada isso, hein? teste de fogo. Qual é o grau, qual é o nível? Nunca consegui receber de ninguém. Não. Qual é o tipo de inflamabilidade que tem o ônibus dentro, na cabine do motorista? Nunca recebi. Se ele é a prova parcial de fogo, quanto tempo ele demora para entrar em incêndio? É uma Sim, coisa interessante. importante. Muito, 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 muito. Tá aí, Qual é o pessoal. sistema que Então, tem para cortar o cinto de segurança o motorista se ele ficar preso? o doutor Nival está fazendo vários levantamentos aí e ficou em essa interrogação, né? Quem tiver esse material tem que ter acesso a essa informação. Eu peço a gentileza de nos marcar aqui e de nos enviar para nós em WhatsApp. Porque o teste de inflamabilidade é muito importante em todo lugar do mundo. Claro, sem O dúvida. assento é testado, o painel é testado, a cabine é testado, o ônibus todo é testado. Aqui deve ter teste. Eu não vejo. Não vi um até hoje. Eu também não. E vocês são especialistas, são expertise. Não, imagina. Você imagina o que nós temos, por exemplo, eu não sei como é que é sem a carenagem do ônibus ou dos transportes, dos micro-ônibus, como é que é a carenagem de absorção? Qual é a tecnologia que é usada? Tem todo um padrão que eu acompanho lá fora. Aqui eu não consigo. O senhor falou de uma coisa interessante, por exemplo, o Nivaldo, o nosso xará da Sambaíba, ele citou muitos anos o transporte, o fechamento de uma copa de uma frota de ônibus urbano, era sempre, a maioria das vezes, motor dianteiro, chassi de caminhão, porque saía metade do custo. Se falha a memória, mais ou menos, não lembro os valores agora. Então, hoje já melhorou, né? Quer dizer, já tem motor traseiro, quer dizer, que na época nós tínhamos poucos, né? Era mais a CMTC, porque eram os monoblocos, né? Foi uma pena, mas... Então, quer dizer, os 371, depois veio os barra 6, aquela coisa. O comandante Adilson Matos consegue discorrer isso com a facilidade de datas, de números, ele é rico em detalhes, né? Eu não cheguei a esse ponto, mas eu lembro muito bem e, digo mais, a diferença da época, estou remetendo a 20, 30 anos atrás, como era a ergonomia, apesar que tinha falhas, é claro, mas comparando com os ônibus, cabeça de fogo que nós falávamos, né, os maçaricos de motor dianteiro, além do barulho, o áudio, superaquecimento, o cabelo da perna caía, porque não aguentava aquela brasa ali, uma coisa. E aquela embreagem mecânica, dura, aquele canto, você tinha que engatar aqui assim, você tinha que ir no tempo, às vezes, não ficava pisando na embreagem, era alta, mal regulada e alta, e o joelho levantava. Aí você engatava. O Nivaldo deve estar escutando isso. Os das antigas sabem o que eu estou falando, os raízes. E ali você tinha que acionar as marchas e tá.
não tinha tacógrafo, não tinha contagem, era no ouvido. Então, isso daí, eu sou dessa época. Né? Eu acompanhei E isso, muito, que eu tinha um primo que era caminhoneiro, eu era criança, eu viajava com ele. E eu usei muito essa região aqui de Campinas, era muito gostoso. Mas eu vejo que evoluiu muito. Nós não estamos evoluiu. muito bom e Evoluiu. vai evoluir mais. São pessoas muito competentes. Hoje, não digo os micro-ônibus, os adaptados, esses ônibus que a gente vê em urbanos que são retalhados e são colocados peças sobre peças, mas eu vejo que a grande supervisão aí é a qualidade de um ônibus urbano, sabe, que dê segurança para as pessoas. Eu vejo isso aí, a Sim. segurança real. Não, a segurança em primeiro lugar, doutor Nivaldo. Eu só abordei esse do ônibus, só para fechar aqui, é que quando você dirigia, ia trabalhar no outro período, no dia seguinte, com um 371, que era um motor traseiro, parecia que você estava assim, num rodoviário, sabe? A diferença era gritante, porque o motor estava lá atrás, você conseguia ouvir mais o passageiro comentava, sabe? Então eu me questionava na época. Depois, logo em seguida, eu fiquei sabendo por quê. Por que as empresas não fecham só com esses carros, né? Efetua a compra só de motor traseiro. Aí que eu fiquei sabendo. A grande tendência hoje é fazer ônibus menores e fazer metrô. Então, a tendência no mundo, eu tenho sempre uma boa experiência da Ásia. O Japão é exemplo em tudo. Lá tem muito micro-ônibus. Micro-ônibus é que nem automóvel. Todas as escolas têm 30, 40 micro-ônibus trabalhando. Então, eles fazem esse pequeno transporte, do grande transporte, ser favorável. Então, ele pega lá, transporta 1 milhão de pessoas, depois ele divide e pulveriza nos micro-ônibus. E nós, no Brasil, queremos fazer os papa-fila. Ônibus engatado, de 6 engates, não dá para virar na rua. Sabe qual é o problema? Então, eu acho que está tendo um equívoco aí. Porque você pode ter um transporte de massa, altamente seguro, e depois os micro-ônibus para dar mais emprego, mais segurança e mais qualidade. O Japão já provou isso daí. É só querer pegar o sindicato, essas pessoas, essas empresas e ir lá ver. No Vietnã, onde eu tive, na Coreia do Sul, não é segredo para ninguém. Você não encontra um ônibus monstro. Aqui não. A política é fazer ônibus de 3, 4 andares, faz a curva, cai. Não é turismo. O que o senhor está falando não é querendo concordar por concordar. Eu concordo porque não me entra na minha cabeça ruas apertadas, um motorista. Eu sei que está tendo os instrutores para auxiliar, para instruir, enfim, mas mesmo assim, na prática, é complicado, né? A logística ali de transitar ônibus de 23 metros ali em determinados lugares que não foram ruas, que não foram projetadas para aquele ônibus trajetar, com depressão, com valeta. Quase nenhuma. Agora, o micro-ônibus, bem feito... Não, ainda quando é numa avenida projetada, num corredor, né? Aí até eu não digo nada. Mas em bairros, periferias de São Paulo, que são lugares, ruas estreitas, mal pavimentadas, com desvio de altura, de nível... Aqui em Campinas, né? É complicado. Eles tentam fazer milagre e não conseguem. Essa faixa é só para o ônibus, mas não tem faixa nem para ninguém, não cabe mais ninguém. Não. Aí coloca um ônibus com 3 módulos. Entendeu? Então, eu vejo assim, o raciocínio tem que ter com gente que já aprendeu antes da gente, ter essa humildade. Que custa o sindicato, que custa essas empresas, os deputados, senadores, prefeitos, e aprender no Japão, aprender em outro país, não sei aonde mais, ou mesmo no Brasil, com as pessoas que conhecem. Mas e não fazendo de orelhada. Você vê um ônibus desse de três pavimentos que eu vejo aqui em Campinas, 2, ele não consegue trafegar em Campinas, não consegue andar. Ele fica mais lento. E o perigo que é isso? Aumenta. E a responsabilidade desse motorista, levando todas aquelas vidas dentro?
Eu vejo Exatamente. tanto equívoco, mas equívoco tão por falta de observação. Porque aí Sabe? impera o quê? É o que você falou, a falta de ouvir, de humildade, a ignorância de não ter essa sensibilidade de checar Falta de e preocupação com o próximo. também a empatia, né? A falta de empatia, de entender que custa mais barato, por exemplo, tirar o cobrador de cena, né? Acabar com a produção, ao invés de ter 2 motoristas ou 4, é um, porque triplica, né, a quantidade de passageiros com Mas um eu não estou motorista. falando. O ônibus de 2 módulos, 3 módulos, tem ônibus de 2 andares, para quê? E o cadeirante? E as pessoas com dificuldade física? Não, apesar que esses ônibus, apesar que, vamos ser justos também, né? Eles fizeram toda a tecnologia embarcada, pensando nos cadeirantes, eles também têm o piso baixo, tem todos os dispositivos ali dos cadeirantes. Lei também, né? Estudei até na Inglaterra esses ônibus, mas são turísticos. Mas para o transporte de massa é ruim, perde tempo. O Perde senhor diz tempo. o coletivo, o dia a dia, né? O coletivo ali. Não tem tempo, ele entope a rua. Então eu É, vejo erro político é, de marketing é. pavoroso. Está custando caro Eu, para o tá. motorista e para as pessoas. Eu queria dar uma paradinha, fazer um comentário aqui, se eu permitir, é claro, nosso amigo psicólogo educador de trânsito, lá de Porto Alegre, é o Rodrigo Vargas. Ele publicou esse livro aqui, ó. Eu não li, mas amigos de confiança falaram, eu recomendo. Então, eu não li, mas eu recomendo. Aqui, ó, o efeito Transformer-se em trânsito. Aquela metamorfose entre a máquina e o ser humano, né? Então, é interessante esse livro aqui, do Rodrigo Vargas. Lembrar bem que ele está lançando um outro livro. Esse já faz algum tempo que ele lançou. Eu vou adquirir o próximo dele também. Eu já falei para ele. E recomendo, viu? É um livro muito interessante. E os amigos do trânsito aí puderem adquirir, seria muito interessante. Estamos numa fase que eu digo, como muitos jovens não lembram, de Flash Gordon. A gente lia o gibi Flash Gordon e via coisas do Star Trek. E hoje Star Trek, o filme já está ficando velho. Imagine o que vai acontecer com o transporte no mundo. Eu estive na Europa há 2 anos, tive o prazer de experimentar o ônibus elétrico. Eu fiquei impressionado. Fiquei É impressionado. mesmo? Micro-ônibus elétrico. É uma Meu Deus. coisa, uma suavidade, uma Número bom. segurança maravilhosa. Mas voltamos a dizer, ergonomia nada é que a adaptação do seu tipo físico, da sua condição física e emocional. Então, muitos motoristas tomam antidepressivos exageradamente. Não estou falando em energético, que não mata ninguém se não tomar exageradamente. Mas tomam muito antidepressivos, mesmo com bem receitados, mas causam lesões na agilidade e na movimentação e na destreza do motorista. E é uma discussão que vai ficar para a live dos nossos amigos sobre o doping, que é o grande problema de quem dirige e leva as nossas vidas. Do motorista, do piloto de aviação. Tem até um filme que eu assisti já antigo, do piloto que salva todo mundo, mas ele estava embriagado. É um filme maravilhoso. Então, leva um grande problema. A ergonomia está ligada também com o que nós tomamos. Qual medicamento que nós fazemos uso constante, sendo aprovado, inclusive, pelo laudo médico? O que ele nos causa? Doutor Nivaldo, e sem contar que você não falei, eu vou enfatizar aqui. Se você trabalhar, operar o motorista, o recado para os nossos amigos motoristas, você aí, motorista, está me ouvindo? Se você trabalhar com um veículo, sabendo, tendo conhecimento da ergonomia, e você praticando ela, o ônibus que regula o banco, e você faz todas as recomendações que o doutor Nivaldo fez, a sua vida útil como profissional, a sua carga horária vai render muito mais frutos aí, para uma vida de qualidade de vida, uma vida mais saudável, e você vai passar horas trabalhando, horas agradáveis e mais feliz, sentindo bem fisicamente, emocionalmente, e você vai produzir melhor. E empresários, invista mesmo na frota, mas não esqueça do motorista, do profissional, ouça mais ele, conversa, vai no pátio,
ouça mais o seu motorista, porque é de suma importância, é fundamental o empresário, o diretor da empresa, ouvir o motorista profissional, que é ele que é o cartão de visita da empresa e é ele que vai saber realmente o problema ali, o X da questão. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer as considerações finais, mas, porém, antes, eu gostaria, por gentileza, que nós não abordamos isso. Só faltou isso do meu ponto de vista. Eu já assisti alguns vídeos no YouTube bem interessantes, profissionais como o senhor, dando orientação. Isso para o caminhoneiro também e para o motorista de ônibus. O embarque e o desembarque do caminhão. A forma correta para não afetar a coluna, o nervo ciático, a cervical. Qual que é a forma que o senhor pode orientar de uma forma didática aqui para nós, doutor Nivaldo? Descer de costas. Agradecer a doutora Cleide Barbie, a nossa engenheira agrônoma aqui da região de Campinas, PhD, que está nos acompanhando. Uma honra para nós. Doutora, boa noite. Uma honra, satisfação tê-la conosco em nossa live. Uma muito grande obrigado, cientista aqui da nossa região, muito respeitado. Olha, caminhão, ônibus, está na íntima relação da altura do motorista e se ele tem alguma disfunção física ou não. Cada ônibus, cada veículo com o seu tamanho. Uma pessoa que tem as pernas muito curtas, que é comum isso em algumas regiões do Brasil e do mundo, elas vão ter mais dificuldade. Os que têm as pernas muito longas, um pouco mais de facilidade. Então, a forma mais correta é ficar de frente para a porta, apoiar as mãos, fazer movimentos de 4 tempos, com os 4 membros. Nunca subir só com o braço fazendo giro. Para usar de extensão, né? Fazer um acesso chamado consciente. Não ficar conversando com o celular na mão, celular no bolso de trás. Focar no que está fazendo, naquele momento é aquilo. Tá fazendo. 90% dos acidentes de acesso em veículos, sejam eles quais forem, urbano, não urbano, ou de qualquer forma, eles são por falta de atenção e o quê? Fazer movimentos rotacionais. Apoiar só uma perna e girar para ver o que está acontecendo. Vai cair. Olha a dica, pessoal. Está ouvindo? E outras coisas. Quem está chegando aqui na live, desculpa, o Coronel Ordeli Saavedra está aí, nosso amigo do Rio Grande do Sul. Amanhã será às 11 horas no Infobus, com o Josimar Amaral, dando entrevista para o Fábio Freitas sobre toxicológico. Mandar um beijão para minha esposa, que entrou novamente. Vou perguntar, Rio Grande do Sul, um grande estado, está em dificuldades agora políticas, mas é um povo maravilhoso, né? Fraterno abraço, coronel. Saudações aí, viu? Tudo de bom. Muito obrigado pelo prestígio da sua amizade. Ele sempre quando eu preciso dele, sempre está pronto para me... ser prestativo em orientar sobre o trânsito, a Seara Trânsito. Ele é uma referência do Brasil do trânsito, o coronel Ordeli Saavedra. Mas voltando, Sebrae, então, para finalizar, ergonomia é adaptar o seu tamanho, o que você tem fisicamente, o que você é, como você está no veículo que você vai usar. Eu fui andar outro dia numa Porsche, falei, eu não vou andar numa Porsche. Maravilhosa. Eu estou bem, tenho boa movimentação, mas uma extrema dificuldade. Então, tem coisas que são excêntricas e destrutivas, que não podem habitar e serem confundidas um carro excêntrico com um transporte coletivo ou um transporte de trabalho, uma ferramenta de trabalho e não de prazer e de poder se divertir. É muito diferente. O mundo sul-americano confunde muito. Por isso que eu mandei aquele vídeo da Lamborghini. Sim. Entendeu? Então eu vejo isso aí. Conforto e adaptação você pode ter em carros até mais simples. Eu vejo veículos mais simples. Mas eu sou favorável, como no Japão, diminuir os ônibus, diminuir o custo, diminui poluição, motorista fica mais saudável, ele conhece o seu público, ele faz o seu transporte em pedaços menores da cidade. Sim.
Mais humano. Pulveriza, né? Mais humano. É estratégica, planejamento, né, de transporte, né? Ele faz Mais um rápido, cronograma aí mais rápido, seguro, eficaz, né? mais Seguro. rápido, mais seguro. Esse é o ideal, seria de transporte do nosso Brasil, né? Infelizmente, estamos um pouco longe, né, doutor Nivaldo, Não, não está dessa longe, é realidade. mais barato, é mais fácil, vai dar mais emprego, vamos Não, ficar mais felizes. teoricamente é fácil. O problema é a prática de aplicar isso. Não é por questão só por custo, é por mentalidade, né, cultural, né? Ainda está um pouco longe desse pessoal ter essa conscientização de o que o senhor mencionou, ouvir mais, ter mais sensibilidade. Ô, É, aqui, um especialista pode nos ajudar, o Nivaldo. Se eu posso pôr numa rota milhares de pessoas, por que eu vou pôr micro-ônibus? Vai custar mais caro exatamente, para o Estado, exatamente. vai custar mais caro para a prefeitura. Então, a prefeitura, lamentavelmente não todos, graças a Deus, eles querem pôr esse pão monstruoso na rua. Todo mundo fica, ai, tem internet, ai, tem isso, tem nada. A internet não funciona, cai toda hora. Você É conhece a verdade. internet de rua? Ela vai pegando de quem está ligando. Ela não é do próprio ônibus com um gerador. Então, tem uns truques aí que fica meu alerta. Ergonomia é tudo isso daí. É qualidade de transporte que eu vejo que é poder ter agilidade, higiene. Eu não posso um ônibus grande que passa por dia 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, comparar com um micro-ônibus que passa 1.000 pessoas, 500 pessoas. Eu prefiro o micro-ônibus. Claro, sem dúvida. Óbvio, né? Higiênico, ar-condicionado, tá certo? Fica a minha Claro. deixa aqui e agradeço muito a sua atenção, a sua paciência, a sua cordialidade. Não, eu que Todos os elogios agradeço. que eu poderia tributar a você, eu tributo a você e aos nossos amigos. Ô, doutor, eu que agradeço. Até para finalizar, é, mais uma vez, eu agradeço pelo senhor ter aceito o convite. Foi uma satisfação maior para mim e, com certeza, para todos os amigos que nos acompanharam desde o início da live aqui, nos prestigiaram com vários comentários aí pertinentes, pessoas engajadas no tema aí, como o Nivaldo Sambaíba, o Flávio Freitas lá, o Fábio Freitas, o Flávio Araújo, e todos os amigos, Josimar, Coronel Ordeli, minha esposa Eliana, o Valquimar, tantos amigos, o Irineu, o Lima, né? Grande amigo Lima aí. Então, lembrar que domingo o senhor vai estar com ele lá e com o nosso amigo radialista, qual o nome dele? Me fugiu agora. É. Mas tudo bem. O Santana. É só lembrar do Então, não cantor perca. cantando. Isso, o Santana, um grande profissional do rádio aí da cidade de Ele, Campinas, ele, tem, irá ele tem uma estar. voz maravilhosa, o Santana. É uma Eu pessoa vou, ímpar, com ímpar. certeza, eu estarei lá para acompanhar vocês, para assistir, participar. E, doutor Nivaldo, gratidão por o senhor ter aceito o convite, o senhor ter sempre com simpatia, com educação, civilidade e com um conhecedor aí, né? Obrigado. Um homem um profissional que tem um vasto conhecimento e tem essa bondade generoso em compartilhar conhecimento conosco. Eu não tenho palavras para agradecer mais uma vez aqui. Eu agradeço o senhor, tá bom? E espero que essa seja a primeira de muitas que virão por aí. O senhor tem alguma consideração final para fazer? Fique à vontade. Minha consideração final é o agradecimento, meu respeito, solidariedade e que você tenha um amigo aqui no coração e todos vocês. O que precisar, dentro da minha pequeno, humilde conhecimento, eu gostaria de estar sempre colaborando. Agradeço muito a sua atenção e a todos os amigos. Você tenha uma boa noite, um bom final de semana. Eu que agradeço, viu? Belas palavras. E lembrando aos amigos e o senhor também que essa live vai estar a partir de amanhã no meu canal do YouTube, que é Instrutor Eduardo Sebrae. Quem não se inscreveu no meu canal, eu peço a gentileza. Eu vou repetir. Instrutor Eduardo Sebrae. Eu vou enviar amanhã, postar amanhã no meu canal do YouTube e depois vou compartilhar nas redes sociais, no Facebook. Tá bom? Então amanhã eu envio para o senhor, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. Doutor Nivaldo, abraço a família. Transmito meu forte abraço, meus agradecimentos, meus respeitos. E até a próxima vez, pessoal. Um abraço, pessoal.